Olá pessoal, tudo bem? Tô chegando aqui com mais um de 30 e 30, né? Aquele nosso encontro diário aqui. Eu sei que hoje é quinta-feira, estamos aí chegando na pré-Black Friday, né? Já é o finalzinho, reta final do ano, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar trabalhando, mas lembrando todo mundo, né, que vai passar aqui, que vai ver esse recorte. Vai ficar gravado aqui, a live fica gravada no meu Instagram, depois também eu subo ela no meu canal no YouTube e também no Spotify. Então, o horário que você quiser me encontrar aqui, dá para pegar nas 3 plataformas e poder pegar esse insight de hoje aqui, essa troca, que como sempre eu explico para todo mundo, de 30 em 30 nasce das trocas, do compartilhamento de conhecimento que eu faço com os meus clientes, tanto com salões que eu tenho a possibilidade de acelerar os processos deles e com os meus mentorandos, que eu também faço esse mesmo trabalho de aceleração de carreiras. E a pauta de hoje é a gente falar sobre um ambiente profissional, né? Quando a gestão e a equipe trabalham juntos, todo mundo cresce. Eu tenho uma posição muito clara quanto a isso. Eu sou bem... Quem conversa comigo sabe que eu tenho uma posição que, para mim, não existe lado. Não existe o lado da gestão e o lado dos profissionais. Eu acho que um salão que ele tem lados, a tendência é ele não ser bom, é ele não funcionar bem. Porque quando tu divide, é muito fácil de tu ser... derrubado por outros salões que estão mais unidos. Então, o que eu acredito mesmo é que o bom salão é aquele que funciona de forma unitária, que ele é um grande organismo que trabalha junto e que sabe o que quer, né? Então, essa é a minha visão. Só que quando a gente olha para essa visão, é importante a gente pensar que qual é o papel de cada um, né? Qual é o papel do salão, qual é o papel do gestor, e eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas que eu acredito serem verdadeiras dentro desse processo, algumas coisas que eu já vi que funcionam e outras que eu vi que não funcionam tanto. E também vou dar algumas dicas do que fazer aí para ter uma boa sinergia nesse trabalho dentro do salão. O salão, ele é um organismo vivo, né? O salão, ele é algo que por si só ele se fortalece ao natural. O importante é sempre lembrar que o salão, ele não é feito de parede, o salão é feito de pessoas, né? Pessoas fazem salão. Salão, quando tem pessoas boas, ele é bom. Salão, quando não tem pessoas boas, ele não vai ser bom. Não adianta ter a estrutura mais maravilhosa e mais encantadora do mundo se tu não tem pessoas boas que atuem ali. No final das contas, o salão de beleza é uma prestação de serviço, e serviço é prestado por pessoas, né? Conexão, ela é gerada por pessoas. Então, nessa reflexão entre falar sobre ambiente profissional e qual o papel de cada lado, qual é o papel da gestão, qual é o papel dos profissionais, eu quero falar sobre algumas coisas que definem o sucesso de qualquer salão, que é um ambiente profissional. Como é que se constrói esse ambiente profissional? Ambiente bom, ele não nasce por acaso. Ele é construído com maturidade, com boa comunicação, responsabilidade de todos, gestão e profissionais. É isso que constrói um ambiente profissional que funciona e que eleva o que está sendo procurado pelos clientes. Os clientes procuram locais que eles possam enxergar todo esse ambiente de profissionalismo. Cada vez mais, é um mundo que exige muito de todos os lados. Quando a relação funciona bem, o cliente sente isso, né? E o resultado aparece quando a equipe cresce junto. Isso dá para o cliente uma certeza de que todo mundo ali está imbuído na mesma causa, todo mundo buscando os mesmos resultados, né? Todo mundo engajado no mesmo projeto. E isso é uma coisa que tem que sempre ficar claro para todo mundo, que nenhum salão cresce se a equipe não cresce junto. Não tem como um salão crescer sem que as pessoas que estejam ali dentro cresçam também. Então essa é a nossa caminhada, é por isso aí que eu quero conversar com vocês agora. E qual é o papel do salão nisso tudo, né? Vamos dividir em 2 partes para juntar tudo numa só. Lembrando que o que eu quero dividir aqui não é colocar um lado e outro lado, nunca isso. Mas qual é o papel de cada um nesse processo? É uma engrenagem só. Mas a gestão tem um papel, os profissionais têm outro. Então, falando da gestão, qual é o papel da gestão, né? Qual é o papel do salão? O salão, ele tem a responsabilidade de criar as melhores condições para que os seus talentos brilhem.
esse é o papel do salão, né? Os talentos estão ali, os profissionais estão lá atuando, estão brilhando, estão fazendo o seu melhor. O papel do salão é estar preparado para que os seus talentos brilhem. É um grande palco que a coisa funciona. E onde é que entram os elementos que são importantes na hora que o salão olha assim, o que eu tenho que ter para funcionar bem e para ser um ambiente bacana, para as coisas darem certo? Em primeiro lugar, uma estrutura adequada. É da responsabilidade do salão ter um ambiente que a estrutura é adequada para um bom atendimento, para um bom trabalho, né? Para a boa recepção dos clientes. E muito passa por alguns elementos que são bem simples. Né? Um básico bem feito, ele se destaca muito mais do que uma coisa, né? Uma megalomania mal feita. Então, organização e limpeza, isso é o papel do salão. Claro que toda a equipe tem que estar sempre focada em manter essas coisas, mas ter uma estrutura adequada, o salão ser organizado, estar limpo, né? Materiais e produtos disponíveis, aquele salão que ele tem como estratégia ele fornecer os produtos e os materiais, ele tem que ter tudo isso disponível dentro da estratégia comercial que é decidida por cada salão. Às vezes o pessoal me pergunta, o que é o melhor, dar o produto, não dar o produto, o profissional compra o produto e tal. Depende da estratégia que o salão escolheu. Agora, se o salão escolheu essa parte, é responsabilidade ter isso tudo bem alinhado, tudo bem construído. Tem que ter material e produtos disponíveis. Outro ponto importante é que a gestão ela tem que se comunicar muito bem. Ela tem que ter um papel de interlocução com os seus colaboradores que fazem com que exista confiança e que todo mundo se entenda. Então, a comunicação clara por parte dos gestores passa confiança para a equipe. A equipe entende melhor o que está acontecendo. Então, esse é um grande objetivo e um dos pontos relevantes na hora que o salão puxa para si a responsabilidade. Outra responsabilidade que é do salão é ter regras muito bem definidas. Né? Isso é muito importante. Qual é o perigoso numa relação do salão com seus colaboradores? É quando não ficam claras quais são as regras. Muitos gestores têm medo de colocar regras, mas um local sem regras, ele vira uma confusão e depois tu tem que fazer uma intervenção que ela é muito mais perigosa. Então, ter um manual de boa convivência, hoje os meus clientes, quando eles me contratam para fazer a aceleração do negócio, né, uma das primeiras coisas que eu faço é criar um manual de boa relação, assim, de boa convivência, para que o colaborador entenda o que a gestão espera dele e aquele colaborador que entra saiba quais vão ser as obrigações deles, porque os direitos e os deveres têm que estar muito claros. Então, ter uma comunicação clara e regras bem definidas vai tirar 50% dos problemas aí, porque já está tudo lá colocado, está tudo certo, está tudo organizado ali. Outro detalhe importante que é responsabilidade do salão é ter um calendário bem planejado. O que vai ser feito, quando abre, quando fecha, vai ter feriado, trabalha no feriado, qual é o horário. O calendário tem que estar bem estipulado e bem planejado para que todo mundo saiba que é assim que funciona e não sendo feitas as coisas às pressas. E a última coisa que eu coloquei aqui, que é papel do salão, papel da gestão, é o suporte, né? Suporte, treinamento, direcionamento. Isso, na minha visão, ela é uma responsabilidade compartilhada. Os profissionais, eles têm que se desenvolver, mas a direção, para onde que esse profissional vai, o suporte, essas coisas, é uma parceria entre os dois. Então, a gestão do salão tem que procurar fazer isso. Esse é outro ponto que eu sempre coloco nos meus clientes hoje, né, os meus salões parceiros. A primeira coisa que eu coloco é matriz de desenvolvimento. Como é que a gente vai desenvolver essa equipe? Como é que essa equipe vai ficar melhor? Por quê? Porque se o salão quer crescer, todo mundo tem que crescer. Cada pilar ali dentro, cada pessoa que sustenta esse teto ali do salão, ele tem que ter uma visão de que ele vai crescer, que ele vai melhorar e que ele vai ser mais bem aproveitado. E esse fator faz com que as pessoas muitas vezes não saibam por onde ir. E aí é o papel da gestão dar esse caminho, ajudar e construir esse suporte. É uma boa divisão. Então esses para mim são os principais pontos que o salão
tem que se colocar como gestor e líder, né? Então, uma estrutura adequada, organização e limpeza, materiais e produtos disponíveis, comunicação clara, regras bem definidas, calendário bem planejado, suporte, treinamento e direção. Então, esse é, na minha visão, o papel do gestor. Mas aí tem o outro lado, né? Que são os profissionais. Por quê? Porque para o salão, um ambiente emocionalmente saudável, sem competição tóxica, sem caos e sem conflito constante, a gestão tem que cuidar disso. Uma gestão madura prepara o palco para que os profissionais possam brilhar. Esse é o ponto, tá ali, a gestão vai por esse caminho. Agora, quando a gente olha para o outro lado, a gente pensa no qual é o papel dos profissionais nessa hora. E aí, do outro lado, os profissionais eles têm a responsabilidade direta no clima e na entrega. Né? Por quê? Porque se o salão dá toda a estrutura, ele conduz isso para a evolução, para um palco para os profissionais brilharem, aí chegou a hora que o profissional ele tem que se colocar como um gestor da sua carreira, né? Um gestor da sua performance. Então, esse é o papel do profissional. Em primeiro lugar, dedicação, não ao salão, mas a ele mesmo. O profissional ele tem que se dedicar a fazer bem feito, a construir aquilo que ele disse que ia fazer. Né? Então essa é a relação. Eu vou para um salão e eu espero que o salão me dê as condições. E depois eu tenho que dar a minha dedicação, o meu máximo para chegar no resultado que eu quero. Outro ponto importante de um profissional é ser pontual, porque os clientes hoje eles não têm mais paciência para ficar esperando nada. Os clientes hoje eles querem chegar, ser atendidos, eles querem um profissional que esteja disponível para ele quer realmente que as coisas aconteçam. Né? Então, pontualidade é uma das coisas mais importantes do século XXI. Aquele profissional que ele diz que vai estar lá e ele está pronto para atender naquela hora. E lembrando que pontualidade não é tu ter uma cliente às 9 e tu chegar às 9 para trabalhar. Pontualidade é 9 horas, tu tá impecável, pronto, preparado para executar o teu trabalho com aquela cliente. Então, para isso eu tenho que fazer o quê? Chegar antes, me preparar. Por quê? Porque isso chega no terceiro ponto, que é cuidado com os clientes. O cuidado com os clientes, ele é papel do profissional, porque o profissional tem que cuidar do seu cliente. Cuidar do seu cliente, mostrar para o seu cliente que ele é o artigo mais importante do salão, através das mãos do profissional. Então, isso é uma das coisas mais importantes nesse caso, cuidar do cliente. Responsabilidade com a agenda, né? Então, cuidar se a agenda está organizada, respeitar a agenda, construir uma agenda estratégica e bem posicionada, que funcione muito bem. Outro ponto que o profissional tem que levar em consideração, ele tem que ter uma postura profissional de alta performance. Cada vez mais a gente tem profissionais muito bons em termos de serviço. Muita gente boa fazendo trabalho bom. Mas o que acontece na hora que o cliente tem que decidir? Ele vai escolher por alguns critérios. E um dos critérios que o cliente mais avalia é um profissional que tem postura na hora do atendimento, na hora da condução. Outro detalhe importante é que assim como a gestão tem que ter uma comunicação efetiva, o profissional tem que ter uma comunicação madura. Ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber se comunicar tanto com o cliente como com os colegas e gestores. Ele tem que estar maduro, ele tem que estar muito preparado, ele tem que ter maturidade para encarar esses diálogos e fazer isso da forma correta. Isso é muito importante. Porque a comunicação, muitas vezes, ela está na raiz dos maiores problemas do salão. Isso é inegável. As pessoas acabam tendo problemas porque elas se comunicam mal. E não é só no salão, na família, na própria vida pessoal ali, no ambiente de trabalho. Comunicação, a maioria das vezes, é um grande problema. Um fala uma coisa, outro entende outra, então isso é muito perigoso. Eu tenho que ter uma comunicação muito madura e saber colocar os pensamentos que eu tenho de forma correta e estratégica. E, acima de tudo, ter atitude de dono, né? Mesmo sem ser um sócio no negócio ali, ele tem que ter uma atitude de dono. Tipo, isso aqui é meu. Por que é meu? Porque eu atuo aqui dentro. Então, isso aqui tem que funcionar, isso aqui tem que ser correto, eu tenho que estar com aquele olhar
um dono colaborativo, não é ficar cobrando as pessoas, fazendo as coisas do jeito errado, não. O olhar de dono, ele é um olhar colaborativo. Eu olho para as coisas pensando como é que eu posso melhorar elas, como é que eu posso deixar elas mais atrativa para o cliente, funcionando melhor, sempre pensando na alta performance. Porque é isso que gera valor, é isso que faz o cliente gostar mais de um salão e menos de outro, gostar mais de um profissional e menos de outro. A alta performance, isso começa na atitude de dono da sua carreira, dono do ambiente que você está inserido. E claro, compromisso com o coletivo, né? Não só com si mesmo, porque por mais que tu seja um MEI, uma empresa que funciona, que trabalha, tem que lembrar sempre que ali é um meio coletivo, todo mundo está ali dentro querendo a mesma coisa. É importante nessa hora lembrar que todo mundo ali está em busca de chegar no fim do dia, atender bem seu cliente, chegar no resultado que está procurando. Equipe madura, ela entende que cada atitude impacta no salão inteiro. E isso é maturidade. Quando você, como profissional, sabe que você vai impactar na vida de todo mundo que está inserido ali dentro. E aí tem que olhar com essa visão. O profissional que só pensa no próprio resultado destrói o resultado do salão. Porque é simbiose, todo mundo trabalha junto, um tem que se conectar no outro. Assim as pessoas crescem muito mais. Tá? E qual é o poder da união do trabalho em equipe, né? Quando a gestão e a equipe trabalham na mesma direção, em primeiro lugar, o clima melhora, né? Quando está todo mundo assim bem concentrado, todo mundo junto, assim, o clima do lugar melhora, tudo fica mais leve. Os clientes percebem essa harmonia, né? Os clientes passam a entender que ali tem uma equipe que funciona bem e isso dá uma tranquilidade para o cliente, porque ele sabe que a coisa está funcionando. Produtividade sobe, porque quem trabalha feliz acaba trabalhando melhor, acaba se desgastando menos, acaba ficando muito mais preparado para o trabalho, gosta de estar mais no trabalho, aumenta as horas ali dentro, por quê? Porque se sente bem. A gente não gosta de ficar num ambiente que a gente não se sente bem. A tendência é a gente querer ir embora, né? A gente não quero ficar ali porque aquilo ali é ruim, vou embora. Então é importante que nessa hora lembrar que um bom ambiente de trabalho, uma equipe bem unida, faz com que a produtividade suba, né? E automaticamente, se subir produtividade, vem um impacto financeiro, ou seja, o faturamento cresce, né? As pessoas trabalham melhor, mais motivadas, o cliente percebe que o clima é bom, ele investe mais, você fica mais animado para trabalhar, a produtividade sobe, quanto mais produtivo eu sou, maior faturamento, né? E quando eu tenho produtividade alta, cliente satisfeito, faturamento alto, a marca se fortalece, né? A marca como um todo, ela vai ficando muito mais fortalecida frente ao cliente e consequentemente frente ao mercado, né? Tu começa a olhar para essa empresa com um olhar diferente, tu começa a dizer que ela é muito mais estruturada, o valor dela de mercado sobe, os valores cobrados começam a ficar, na cabeça do cliente começa a ficar tudo mais barato, por quê? Porque é muito bom lá, as coisas funcionam muito bem, é tudo muito melhor, você constrói marca boa nesse ambiente, com uma equipe unida, com gestão e profissionais lado a lado, caminhando juntos. Os talentos se desenvolvem, né? Ele passa a ser um ambiente propício para que os talentos se desenvolvam, né? Porque a terra fértil faz a semente florescer. Isso é da natureza. Então, se eu tenho um bom ambiente, se tudo está funcionando, o cliente está gostando, sabe, está todo mundo animado, pessoas que são talentosas, a tendência é que eles cresçam, eles vão expandir, vão ficar cada vez melhor. Então, esse é um ambiente perfeito. Então, o poder da união do trabalho em equipe faz também com que os talentos individuais se desenvolvam cada vez mais. E no final das contas, passando por tudo isso que eu falei aqui para vocês em termos de benefício em relação a isso, todos ganham mais, né? Todo mundo só ganha quando existe essa união do trabalho da equipe, independente se eu estou como gestora, se eu estou como profissional. No final das contas, todo mundo faz parte daquele salão e a tendência é que, se todo mundo está remando para o mesmo lado,
a gente vai mais longe. Principalmente, o salão sai da média e entra no nível da alta performance. Quando todo mundo se propõe a fazer isso, eu vou para o nível da alta performance. Porque alta performance não tem a ver com talento. É união, é postura, é maturidade, isso é alta performance. Eu já vi muitas pessoas talentosas que acabaram não dando em nada porque faltava postura, faltava maturidade e faltava principalmente senso de coleguismo, sabe? Capacidade de crescer, capacidade de expandir. E isso enfraquece. Não existe alta performance onde existe ego. O ego é um problema muito grave. Aliás, tem um livro muito bom que é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. É muito legal esse livro, porque ele fala justamente sobre isso. A gente vive um ambiente de salão de beleza que tem muito ego, né? Tem muito ego. E o que acontece quando tem muito ego? Atrapalha a fogueira das vaidades. E aí isso racha a equipe. Agora, quando todo mundo deixa o ego de lado e trabalha voltado para o crescimento, para o resultado final, a coisa vai dar certo. Então, lembrando, não existe alta performance onde existe ego. Tome cuidado com o seu ego. E leia esse livro, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Muito bom esse livro. Vou te dar umas dicas práticas agora para uma relação profissional poderosa, tá? Em primeiro lugar, converse antes que se torne um problema. Diálogo evita ruído e cria confiança. Então, assim, separa essa coisa de achar que... Deixa eu só continuar aqui. De novo, converse antes de se tornar um problema. Diálogo evita ruídos e cria confiança. Se aconteceu alguma coisa, não está dando certo, conversa. Não deixa virar uma coisa muito grande. Os maiores incêndios começam com pequenas faíscas. Então o que é melhor? Apaga logo esse incêndio. Chega e conversa com maturidade. Né? Então vai lá, conversa e não deixa virar um problema. Segundo ponto, combine o que é combinado. Ou seja, regras existem para proteger o ambiente. Então é importante ter essas regras muito claras de todos os lados e se não está claro, te comunique e procura clareza. Procure entender bem qual é o jogo, qual é a regra do jogo, sabe? Vai atrás disso, para que não fique uma coisa, o dito pelo não dito, e as coisas não funcionem como deveriam funcionar. Então vai lá e faz exatamente isso. Combina o que tem que ser combinado. Regras, elas protegem os dois lados. Terceiro ponto, entregue mais do que você promete. Postura profissional constrói credibilidade. Quando tu tem uma postura profissional alta, tu te propõe a fazer mais, tu entrega mais do que tu está prometendo, automaticamente tu gera credibilidade, tu fica um profissional que o mercado olha e diz, uau, ele é acima da média. Quarto ponto, respeite o espaço do outro. O salão ele é coletivo, energia coletiva importa. Então eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus pensamentos, mas eu sempre tenho que lembrar que tenho espaço para todo mundo. E às vezes aonde acaba o meu direito começa o do outro. Então é importante respeitar o espaço de todas as pessoas, chegar num consenso e viver na coletividade de um jeito muito produtivo. Outra coisa importante é entenda seu impacto. Tudo que você faz, positivo ou negativo, afeta o salão inteiro. Não existe o lobo solitário no mercado atual. Hoje, o mercado ele é uma cocriação. Tá todo mundo conectado. Ninguém mais trabalha sozinho. No mesmo ambiente, tu é a tua empresa, tu atende os teus clientes, mas tu impacta o todo. Então entenda qual é o impacto que tu tem no todo. Tudo que tu fizer, positivo ou negativo, vai afetar o salão, vai afetar as outras pessoas. E no final das contas, celebre junto, né? União cria pertencimento e fortalece a cultura. É importante você fazer parte, né? Pertencer ao espaço e trabalhar no fortalecimento dessa cultura, a cultura que vocês querem construir no salão. O salão é tão forte quanto a maturidade da sua equipe. Quanto mais madura a equipe mais forte o salão fica. Um ambiente profissional forte, ele transforma talentos em referências. O talento sem essa base ele se perde. Então é importante ter talentos na equipe, mas um ambiente profissional forte
vai transformar esses talentos em referências. Se você é um talento, mas hoje não percebeu ainda o que você precisa desse ambiente forte, te dedica para ajudar a construir um ambiente forte. É com isso que tu vai te destacar. E se você é gestor, procure dar esse ambiente forte para os seus colaboradores para que a coisa realmente funcione. Quando gestão e equipe se respeitam, todo mundo cresce. E de 30 em 30, atitude por atitude, você ajuda a construir um salão de alta performance. Até o próximo de 30 em 30.